Olá, alunos! Agora é a segunda parte da nossa aula de História, tá bom? Então, aqui eu tenho atividades. Se você já fez, você vai rever. Caso você não tenha feito ainda, você vai copiar, vai prestar bem atenção. Copia no teu caderno e resolve, tá bom? Pausa o vídeo, copia, depois resolve. Se tiver alguma dificuldade em pausar o vídeo, pede ajuda a um adulto que está te acompanhando. Olha só, então aqui eu tenho a figura, que é o mapa mundi, tá vendo? Os continentes, todinho. Só que tem um continente que está em destaque. Letra A. Que continente está destacado no mapa? E aí, consegue resolver? Letra B. Que acontecimento importante ocorreu nesse continente há milhares de anos? Lembra que nós comentamos? Então, olha só, vamos lá. Segunda questão. Por que os seres humanos são chamados de Homo sapiens? Lembra do significado de Homo sapiens que o tio Alex te passou? Caso não lembre, volta lá no primeiro vídeo, revê e responde essa pergunta, tá bom? Terceira, complete corretamente o texto com as palavras destacadas. Você tem aqui a palavra nômades, caçadores, alimentos e coletores. E aqui você tem. Há milhares de anos, os seres humanos viviam em pequenos grupos. Eles eram... Quais são as características desses grupos que nós estudamos? Aí você vai colocar, tá bom? Nômades, caçadores, coletores, alimentos. São duas características aqui. Por que precisavam caçar ou coletar o próprio alimento? Olha só, então aqui está falando como é que eles utilizavam para se alimentar. Lembra? Caçadores e coletores. Além disso, pois não tinham local fixo de moradia. Lembra que quem não tem um local fixo para moradia é o quê? Nômades. Eram nômades, pois não tinham um local fixo de moradia. Sempre que necessário, mudavam-se em busca de... Lembra quando acabavam todos os recursos daquele local? Eles se mudavam em busca de alimentos. Quais eram as principais atividades dos humanos caçadores e coletores nômades? Aí você vai colocar aqui a principal atividade que eles desenvolviam. Marque com um X as alternativas verdadeiras, somente as alternativas que forem verdadeiras. Aprender a controlar o fogo não causou grande mudança no modo de vida das pessoas que viveram há milhares de anos. E aí? Tá certo ou tá errado? Domesticar o fogo possibilitou aos seres humanos ter mais controle sobre a natureza. Certo ou errado? Se estiver certo, você vai marcar. Se for verdadeiro, desculpa. O fogo era usado pelos primeiros grupos humanos para se protegerem do frio e iluminar o ambiente na escuridão. Verdadeiro ou falso? Você vai marcar somente as alternativas verdadeiras. Registre imagens de situações em que o fogo é utilizado atualmente. Então, você pode usar o fogo para diversas atividades, não é? Desde cozinhar, aquecer, o quê? Movimentar a indústria, tudo isso é utilizado o fogo. Vamos ver na página 10. Continuando na página 10, tá? Então, resolve aquele primeiro exercício. Caminhada pelo mundo afora. Os primeiros grupos humanos surgiram na África e aos poucos ocuparam outros continentes em busca de locais que reunissem boas condições de sobrevivência, como oferta de alimentos e temperaturas amenas. O que são temperaturas amenas? São temperaturas agradáveis, temperaturas brandas. Lembrando que esse grupo, ele era o quê? Nômade, acabava os recursos naturais e passava a consumir os recursos naturais de outra região. Então, vamos lá. Os seres humanos também migraram para a Europa, onde construíram cabanas com peles de animais
para se abrigar, mas não permaneciam por muito tempo em um só lugar. Por quê? Isso, eles eram nômades. Na atual Sibéria, as pessoas que chegaram à região passaram a caçar mamutes, aqueles elefantes enormes com aqueles, não sei se é chifre, o que é aquilo, dente, não sei, para se alimentar. Com os ossos desses animais, construíam cabanas, né? Aqui a Europa, e saindo que da África. Iam para a Europa, seguiam para a Ásia. Ó, aqui está vendo que tem alguns números, né, que correspondem às ações. Primeiro, fóssil do mais antigo Homo sapiens que se tem conhecimento até os dias atuais foi encontrado no Marrocos, um país africano. Com a ajuda de computadores, os pesquisadores construíram uma imagem que mostra a possível aparência das primeiras pessoas que viveram na África. Se você tiver dúvida, você pode jogar no Google o primeiro Homo sapiens. Aí você vai ver a reconstrução que foram geradas através de computadores, tá bom? Então, olha só. Então, daí migraram para a Europa, migraram para a Ásia. 2. Os seres humanos migraram até a Ásia. Nessa região do mundo, pesquisadores encontraram algumas ferramentas. Lembra que as ferramentas são utensílios criados para facilitar as atividades desenvolvidas por aquele grupo. Esses instrumentos tinham cabo de madeira ou de osso e as lâminas eram feitas de pedra. Olha que a seta continua até os outros continentes. Vamos seguir essas setinhas aqui. Esses grupos se deslocaram para quase todas as partes do planeta, em um processo de ocupação que demorou milhares de anos para acontecer. Nesse mapa, que nós vimos desde lá do início, os números indicam o caminho percorrido pela primeira migração humana que povoaram a Terra. Então tem o número 1, que foi o Homo sapiens, o número 2, o número 3, o número 4 e o número 5. Saindo da região da Sibéria, algumas pessoas atravessaram uma pequena parte do mar que estava congelada, e que ligava o continente asiático à América do Norte. Área conhecida como Estreito de Bering. Tá? Então, o Estreito de Bering liga aqui, ó, tá vendo? Cruzando aqui, que liga a Ásia à América. Naquela época era congelado e dava para passar. Nessa parte do continente americano, cientistas encontraram alguns objetos que eram usados para construir arco, flecha e arpões. Agora descendo aqui a América do Norte, chegaram à América Central, até a América do Sul, que é a nossa região. Vamos ver aqui o 6. Alguns pesquisadores defendem a teoria de que grupos partiram da Oceania em pequenas embarcações e chegaram até a América do Sul, antes de grupos humanos que chegaram à América do Norte. Então, alguns vieram pelo norte, outros vieram pelo mar, através da Oceania. O fóssil humano mais antigo encontrado no Brasil recebeu o nome de Luzia, por ser de uma mulher. Com base na estrutura desse fóssil e por meio de computadores, pesquisadores criaram um molde que representa a provável aparência dessa pessoa. Se você tiver curiosidade também, entra no Google e joga Luzia, o primeiro fóssil encontrado no Brasil. Aí você vai ver lá a Luzia reconstruída através de computador. E por fim, aqui eu tenho no Nordeste do Brasil, foram encontradas várias pinturas em rochas e grutas. Lembra que eles usavam as pinturas para retratar atividades do dia a dia, do cotidiano, como a caça, como a mudança, com alguma coisa que acontecia, algum evento importante que eram marcados na vida desses homens. Tem uma atividade aqui que você vai ligar esse grupo até a caverna, ao abrigo, tá bom? Se você já fez, muito bem. E aqui, ó, de acordo com as informações da página 10 e 11, assinale somente as frases corretas, aquelas que estão certas. Os seres humanos migraram para a Europa e para a Ásia. Certo ou errado? Sim, eles migraram para a Europa. Desculpa. Os seres humanos migraram apenas para a Europa e para a Ásia. Não. Eles migraram para a América, né, através do Estreito de Bering, e migraram também através da Oceania. Com o passar do tempo, os seres humanos foram ocupando quase todas as partes do mundo. Correto. Você viu que a partir da África saiu e foi espalhando. Não foi uma coisa
de imediato, demorou milhares de anos. Com a ajuda da tecnologia, os pesquisadores conseguiram obter mais informações sobre como ocorreram as primeiras migrações humanas no mundo. Certo, foram feitos mapas, seguiram instruções e descobriram já como se deu a migração dos homens pelo planeta Terra. Vamos lá na página 13. Indique com a cor azul a questão verdadeira e com a cor vermelha a questão falsa. As migrações humanas que povoaram quase todas as partes do planeta aconteceram em um período curto de tempo. Foi o que eu te falei. Não. Foi um período longo de tempo. Então essa é a falsa. As primeiras migrações humanas eram motivadas pela busca por alimentos e por climas favoráveis. Correto, lembra que eles eram nômades. Quando acabavam os recursos naturais, eles partiam para outra região em busca de outros recursos naturais. Terceira questão. Escreva as duas explicações sobre como os primeiros grupos humanos chegaram à América. Lembra? A primeira pelo Estreito de Bering e a segunda através do mar pela Oceania. Volta lá, rever um pouquinho e você vai ver como se dão essas duas explicações. Leia as frases e descubra as palavras que preenchem corretamente a cruzadinha. Olha só que você tem a cruzadinha, tá vendo? Então vamos lá. Deslocamento de um grupo de local de origem para outro, que é primeiro continente para onde os primeiros seres humanos migraram ao saírem da África, qual foi? Material usados pelos seres humanos para fazer as primeiras ferramentas da história. Local utilizado como moradia pelos primeiros grupos humanos. Nome dado ao fóssil humano mais antigo do Brasil. Rever todinho, você vai colocando as respostas nos quadrinhos corretamente. Olha aqui, nós estamos na página 14. Agora a gente vai ver os primeiros habitantes do território brasileiro. O território brasileiro começou a ser ocupado há milhares de anos e nele vários povos se desenvolveram, cada um com características e modos de vida próprios. A maioria desses povos vivia da caça, da coleta de alimentos, então eram também nômades. Conheça alguns desses povos que foram os primeiros habitantes do Brasil. Então, o território brasileiro, tem os povos dos sambaquis, o povo da Lagoa Santa e o povo de tradição umbu. Povo dos sambaquis, olha só, uma enorme montanha de vários elementos. Então, no litoral das regiões sudeste e sul foram encontrados montes feitos com conchas de molúsculos. Que são molúsculos? São animais de corpo mole, quase sempre recoberto com uma concha como uma ostra. Aquelas conchinhas, tá bom? Ossos de animais, instrumentos de pesca e objetos de arte. Esses montes são chamados de sambaquis e foram formados por povos que viviam no litoral. Então são montes de tudo que as pessoas utilizavam e iam acumulando e se tornaram montes. Por isso que se chama sambaquis. No dia a dia, as mulheres e crianças coletavam moluscos e crustáceos, enquanto os homens pescavam e caçavam outros animais. Os ossos desses animais eram utilizados para fazer anzóis. Esses povos também criavam esculturas de pedra representando animais como peixes, mamíferos e pássaros. Então, esses são os povos do Sambaqui. Crustáceos são animais que vivem em água e têm a casca, vivem em água e têm uma casca que protege o corpo, como pode ser observado nos camarões e nas lagostas. Povo da Lagoa Santa. Tá? Então, olha só. Então, eu vou parar aqui, que está acabando o nosso tempo aqui. Essa vai ser a nossa próxima aula. A terceira parte da nossa aula. Tá legal? Então, continua, faz a tua leitura, que logo a gente volta para continuar essa atividade. Grande abraço, até o nosso próximo encontro, hein? Te espero lá.